Olá, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live da nossa maratona de aquecimento para o nosso evento Reconexão Conjugal, que vai acontecer no dia 12 de março. E eu espero que vocês já tenham deixado reservado na agenda de vocês esse momento que vai ser único e transformador na vida de vocês. Hoje eu também estou fazendo transmissão via YouTube pela primeira vez, então quero agradecer as pessoas que estão aqui, que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. E olha, essa é só a primeira de muitas outras lives que eu farei por aqui, tá? Então vão chegando, vão ajeitando aí, vão se acomodando, peguem papel, caneta, água para vocês hidratarem, porque o nosso papo aqui hoje ele vai longe, viu? E olha, hoje nós vamos falar sobre um tema que aflige muitas mulheres, que tira o sono de muitas mulheres. Eu sei disso porque eu já conversei com muitas delas e elas reclamam sobre isso. Quando a conversa vira briga, sabe? Quando você tenta conversar, você tenta resolver, você tenta manter um diálogo, mas parece que não flui. Às vezes você até começa tranquila, você respira fundo, mas aí você não sabe o que acontece, que no meio da conversa o negócio já desanda, já vira briga. E aí eu quero perguntar para você, começar perguntando para você. Tanto você que está aqui no TikTok, quanto você que está no YouTube. Me conta como é que é na sua casa. Toda vez que vocês tentam conversar sobre algo importante, a conversa flui ou o negócio vira briga? Me conta aqui que eu quero saber. Eu tô acompanhando os comentários de vocês aqui, tá? Muitas mulheres me falam isso. Fala, Jane, às vezes eu começo com calma, mas não dura nem 5 minutos. Aí depois já vira discussão, já vira briga. E aí vem o silêncio, vem a frieza, vem a distância, vem o arrependimento. E aí vem aquela sensação, gente, não dá para conversar com esse homem. Olha, mas talvez a pergunta nem seja essa, tá? Talvez a pergunta seja: como eu estou abrindo essa conversa? Qual o jeito que eu estou conduzindo? Como que eu estou começando? Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, tá? E vocês que estão aqui me assistindo, quem está acostumado aqui com as minhas lives, já sabe disso. Façam pergunta, participem, tragam seus exemplos, porque isso aqui, gente, é como se nós estivéssemos todos aqui, sentados na sala de casa, trocando ideia, compartilhando. Eu trago conhecimento para vocês, mas isso aqui é uma troca, tá? Não faz sentido eu ficar falando de coisas aqui que você não vai aplicar na sua vida. Então, por favor, participe, que eu vou ter muito prazer em responder as perguntas de vocês aqui, tá? Tô vendo que já chegou muita gente aqui pelo TikTok, pelo Instagram também. Oi, Jane, saudades. José Lismar, boa noite. Todos vocês que já chegaram aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Para quem tá aqui pela primeira vez, pessoal, como é a primeira vez que eu tô transmitindo também pelo TikTok, deixa eu me apresentar para vocês. Mesmo quem está aqui no Instagram pela primeira vez. Eu sou Jane Rocha, eu sou especialista em relacionamentos e eu ensino mulheres a reconectarem a conexão do seu casamento, reestruturarem, restabelecerem, restaurarem a conexão do seu casamento em apenas 8 semanas. Então essa é a minha missão aqui com vocês. E toda semana, toda quarta-feira, eu sempre trago um tema pra gente desenvolver, pra gente trocar ideia. Só que já tem 2 semanas que nós estamos nessa maratona de lives. Nós começamos terça-feira da semana passada. E agora essa semana vai ser hoje, amanhã e quinta-feira. E na próxima semana, dia 12, eu estarei aqui com vocês na terça, na quarta e na quinta-feira. Já é o nosso evento Reconexão Conjugal. E olha, vocês que estão aqui, especialmente agora o pessoal do TikTok, tá? Porque é a minha primeira live aqui. Anotem essa data, tá? Dia 12
de março, vai dar numa quinta-feira, às 8 horas da noite. Pessoal, se preparem para essa aula, se preparem para esse evento, reserve um tempo, tira esse momento para você, dedicado para você mesmo. Olha, na quinta-feira que vem eu tenho um encontro com a Jane, onde eu vou aprender como reconectar meu casamento, onde vocês vão receber ferramentas para que vocês possam restaurar a conexão no casamento. E eu tenho certeza, eu faço esse compromisso aqui com vocês hoje. Vocês não sairão dessa aula da mesma forma que vocês chegaram. E vocês podem me cobrar isso depois, tá? Podem me cobrar depois. Bom, olha só. Quando você entra numa conversa com o intuito de ter um diálogo, de resolver alguma questão importante, mas que você chega no calor da emoção, quando você não se atenta para o seu estado emocional ou para o estado emocional do seu parceiro, é a mesma coisa que você querer apagar fogo com gasolina. Quem aqui já viu o que acontece quando a gente tenta apagar fogo com gasolina? Você acaba ateando mais fogo na fogueira. E olha, eu sei que a sua intenção não é essa. Você tá ali porque você quer conversar, porque você quer resolver um problema. Eu sei que você não quer brigar, mas no fim das contas, a forma, o jeito que a gente aborda, pela falta de conhecimento mesmo, a gente acaba deixando a situação muito pior do que estava antes. Então, eu já vou trazer para vocês aqui qual é o primeiro erro, o erro mais comum que as mulheres cometem. É ir conversar no calor da emoção. Quando você está ativada emocionalmente. Você passou o dia acumulando coisas. Você está aqui sobrecarregada. Você está com um monte de coisas que você quer conversar. E aí sabe quando você vai engolindo? Isso aqui, a tampa já está quase estourando. Aí chega seu marido lá. E aí, tudo bem com você? O que você responde? Claro que eu não. E aí você começa a listar as coisas que você quer falar. Você começa a derramar, a vomitar tudo que tá aqui, tudo que ficou guardado. Pessoal, vocês acham que vai dar certo? Não. Não vai fluir essa conversa. Porque em poucos minutos o tom já mudou. O que acontece emocionalmente aqui? Você está tentando resolver. Eu sei disso. Mas o seu corpo, ele muito provavelmente, ele está até em posição de ataque quando você vai conversar. O que o cérebro dele interpreta, gente? Ameaça. Às vezes você não fala, mas o seu corpo, ele está gritando essa informação. E pessoal, o corpo não fala. O nosso corpo, ele grita. E pensa numa coisa que não mente. É o nosso corpo. Você que está aqui comigo, já aconteceu isso com você? Você está conversando com uma pessoa, ela está verbalizando algo. Mas o corpo dela está gritando outra informação. Fica incongruente. Em que é a sintonia da conversa? Em que é que o corpo do outro vai acreditar? Nas sensações. Porque é uma linguagem muito poderosa. Então, imediatamente, você já começa, até o seu corpo está em posição de ataque. Então, olha só, a interpretação dele, embora não seja essa a sua intenção, ele já interpreta isso como um ataque. Tentar resolver conversa quando você está ativada é a mesma coisa, meninas, de vocês tentar arrumar um celular enquanto ele está pegando fogo. Vai resolver? Não vai. Você primeiro precisa deixar o sistema esfriar e depois você tenta arrumar o celular. Mas agora não. Então, é sobre isso que hoje nós vamos conversar aqui. E eu sei
que todos nós estamos na melhor intenção de resolver o problema. Nós queremos conversar para resolver. Mas o que é que acontece, Jane? Que por mais que eu e você estejamos bem intencionadas, a conversa não flui e acaba indo para outro caminho. Um dia eu tive uma aluna que falou assim para mim: Jane, eu percebi que toda vez que eu insisti em conversar com meu marido, parece que acontecia um blackout assim, ele se fechava. E ela pensou: gente, eu vou fazer diferente hoje. Hoje eu vou fazer diferente de tudo que eu venho fazendo até hoje. Aí o que ela fez? Ao invés dela insistir na conversa, a hora que ela estava irritada, porque ela falou assim, geralmente eu comecei a perceber que eu conversava quando eu já estava irritada, quando já tinha um monte de coisas para resolver e eu não tinha resolvido ainda e aquilo me deixava irritada mesmo, eu já estava brava. Ela falou que ao invés de eu conversar naquele momento em que eu estava irritada, em que eu estava brava, eu respirei fundo, esperei um momento neutro, até mesmo para eu comunicar que queria conversar. Aí ela falou assim para ele, falou assim, olha, eu tenho algo importante para conversar com você, mas quando você estiver tranquilo, aí você me fala, tá? Me avisa que aí a gente conversa. E ela disse que pela primeira vez, ela falou, Jane, eu fiquei tão surpresa, porque eu não imaginava que essa seria a reação dele. Pela primeira vez ele respondeu, não, tudo bem, a gente conversa depois do jantar. E ela falou, Jane, e a conversa depois do jantar fluiu naturalmente. Primeiro, que olha só o que aconteceu, ela teve um tempo para ela respirar, para ela acalmar os ânimos. Ela comunicou que queria uma conversa importante, deixou ele escolher o momento certo. O que aconteceu? Ela falou, Jane, a conversa não mudou, o assunto da conversa foi o mesmo. Mas o jeito, o ambiente, ele estava muito diferente. Outro erro que é muito comum acontecer também. Quando você insiste em conversar, a pessoa fica lá em silêncio, você fica tentando, querendo insistir, querendo forçar a barra. Eu lembro de uma história que uma aluna me contou também, ela falou assim, Jane, eu até comecei a conversa calma, sabe? Só que aí, ele não respondia, né? Ela falou assim, amor, eu queria conversar, porque você percebe que a gente nunca conversa, a gente nunca tem um momento pra gente conversar? Às vezes a gente fica junto aqui dentro de casa e não conversa. Aí ela respondeu assim, eu percebo. E aí o que ela falou? Então por que você não faz nada pra mudar? Aí ela falou assim, Jane, ele ficou em silêncio. E aí eu insisti. Ela falou assim, não deu 2 minutos, a gente já tava numa discussão daquelas. E aí, final da história. Ela acabou lá no banheiro chorando. Gente, olha só, ela não começou brigando, ela começou até calma. Mas o que aconteceu aqui nessa conversa? Cobrança emocional. Se você cobra, o outro vai para defensiva. E eu sei que não é maldade, tá? Mas aí o sistema emocional do outro reage imediatamente. Não é por cobrança. É a mesma coisa que você tentar abrir uma porta, sabe? Tentar forçar uma porta que está trancada por dentro. Quanto mais você empurra, quanto mais você tenta abrir essa porta, menos a porta vai abrir, mais ela vai se travar. Então não adianta insistir se você percebe que o outro está fechado. É porta travada, e porta travada, não insista. E agora o terceiro erro, que eu percebo muito, o pessoal me fala se isso faz sentido para você, tá? Ah, tô vendo aqui a Celismar, a irmã da Águida. Oi, Celismar, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa live. Gente, a Celismar foi minha aluna num dos treinamentos familiares, né, Celismar? Foi o primeiro treinamento que eu ministrei na minha vida para uma família completa, gente. Olha,
Foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência transformadora, inclusive para mim também. Obrigada por estar aqui, tá? E olha, depois eu tive notícias das grandes transformações que aconteceram após esse treinamento, né, Celismar? Depois nós precisamos até conversar mais. Obrigada por estar aqui, tá? Terceiro erro é quando você confunde conversa com desabafo. O que é isso? Você começa falando de uma coisa. Só que você tá com tanta coisa acumulada que aí você fala sobre uma coisa e já começa a despejar um monte de outra coisa. Vamos imaginar que você começa lá, amor, você chegou tarde ontem, né? Mas aí rapidamente, sabe para onde vira a conversa? Ah, você também, né? No mês passado. Ah, semana passada. Pessoal, só um minutinho que eu vou ter que colocar um carregador aqui porque meu negócio aqui vai desligar, tá? Só um minutinho. Vou só conectar o fio aqui. E aí, ao invés de você se manter naquele tema principal da conversa, não. Aí a conversa vira um desabafo. Ah, também semana passada. Ah, também o mês passado você fez isso, você fez aquilo e de repente você nem sabe mais o que é que você está falando. Você nem sabe mais por que a conversa começou. E aí vira uma bagunça, até você mesmo se perde. É como você tentar resolver algo abrindo várias abas ao mesmo tempo. Não, é sobre isso que eu vou conversar hoje. E aí você vai resolver aquela questão. Por isso que é importante também não deixar acumular muita coisa, tá? É você conversar conforme os problemas forem surgindo e você vai escolher o momento certo, o estado emocional ideal, tá? Então tudo isso vai influenciar. E aí você pode pensar assim, Jane, mas então quer dizer que a responsabilidade é só minha nesse contexto todo? Não tô dizendo isso, que a responsabilidade é só sua. Mas eu tô dizendo aqui para você que a forma, tá? A forma que você conduz a conversa, mesmo que seja uma só pessoa, porque sempre a mudança, a transformação, ela vai começar através de uma pessoa. Só que ela influencia todo o sistema emocional. Porque quando você está num ciclo de você fala, o outro reage como você não gostou, de uma forma que você não esperava. Aí você insiste, o outro reage pior ainda. O que aconteceu aqui? Vocês estão num padrão. Então, quando você quebra esse padrão, todo o sistema muda e o outro precisa ajustar o passo. Então, quando você, por exemplo, que nós falamos aqui, você já chega ativado emocionalmente, aí o seu tom sobe naturalmente, porque você está no calor da emoção, a sua expressão muda, o seu corpo muda. Qual é a interpretação do outro? Imediatamente você ativa o sistema do outro. E o que o sistema, o cérebro do outro tá recebendo lá de informação? Perigo! Olha, isso não é racional, tá, gente? Não é que ele pensa, mas é uma interpretação que acontece imediatamente. Eu tô falando aqui para vocês, é uma fundamentação científica. Então, qual que é a interpretação do outro? Perigo! Aí o que ele vai fazer? Ele vai se defender, ele vai entrar em modo defesa. Ele não vai entender, ele vai se proteger. Entenda? É isso que eu preciso que vocês entendam isso. Por isso que muitas conversas, que a intenção inicial era um diálogo, era resolver um problema, no fim das contas, elas finalizam em briga. Então, não é por falta de boa intenção, não é por falta de amor, você quer resolver o problema, mas é porque gerou insegurança emocional. Eu me lembro de uma outra história também, de uma outra aluna. Ela disse assim pra mim, e olha só, pessoal, a que ponto que isso chega, tá? Porque isso vai acontecendo com tanta frequência, de repente você não tem mais diálogo com seu marido, de repente vai aumentando o distanciamento,
De repente você começa a acreditar que não existe mais amor na relação. E foi exatamente isso que essa aluna me falou. Ela falou, Jane, eu acho que não tem jeito mais. Eu acho que meu marido não me ama. Aí eu perguntei por quê? Por que você acha que ele não te ama mais? Ela falou assim, porque toda vez que eu tento conversar, ele se irrita. Aí o que eu perguntei para ela? Eu passei a investigar a situação. Falei assim, olha, mas fora dessas conversas, como é que tá? Sem ser nesses momentos em que vocês começam a conversar. Ele cuida da casa, ele tá presente, ele dorme ao seu lado. Como é que tá a relação de vocês? Ela falou assim, não, isso tá tudo bem. Eu falei, então o problema não é falta de amor. Olha a que ponto que chega, pessoal, tanto que isso pode chegar no momento da relação estar realmente em risco. Porque se cada vez que tenta ter um diálogo, a conversa vira briga e vai só aumentando o distanciamento, de repente a mulher olha para o homem e pensa, não, eu não sou mais amada. Essa relação, não existe mais amor nessa relação. Então, talvez seja, se isso está acontecendo com vocês que estão aqui assistindo essa live, talvez o que esteja acontecendo é a segurança na forma de conversar. Porque se a conversa, se ela já começa carregada de tensão, o outro imediatamente ele vai entrar na defensiva. Mesmo sem ele nem tentar entender sobre o assunto. Porque a mensagem que está sendo transmitida faz com que ele se feche, faz com que ele entre na defensiva. E aí, gente, não flui. Não flui. Não adianta você estar bem intencionada se você não está usando a estratégia correta. E olha, meninas, eu não tô falando aqui, Jane, então eu nunca devo falar o que eu sinto. Não é isso. Você deve falar assim o que você sente, você deve expor os seus sentimentos, mas de uma forma correta e no momento correto, então. Isso influencia muito. Quando é que eu vou falar? Eu vou falar quando eu estiver no calor da emoção? Ou quando o outro estiver no calor da emoção? Não. Não, porque senão a situação vai ficar pior do que estava antes. Jane, então eu tenho que ficar calada para evitar briga? Não, também. Aliás, silêncio acumulado vira ressentimento. A solução, e o que eu estou propondo aqui para vocês, não é ficar calado, mas é se posicionar sem ativar a defesa do outro. Isso é bem diferente, tá? Também algumas pessoas podem achar, como algumas pessoas já me disseram, então eu acho que o problema sou eu, sabe? Porque então, todo jeito que eu tento não dá certo, eu tento resolver os problemas, não dá certo. Não é você o problema. Lembra? Relacionamento é sistema. Quando você muda a forma de agir, o outro, naturalmente, ele vai mudar. Não precisa de você falar, não precisa de você cobrar. Lembra do exemplo que eu uso da dança? O casal tá dançando, se um muda o passo, o outro, naturalmente, ele vai ajustar. Então, se você muda a forma como você faz essa abordagem, se você começa a escolher o momento certo, o jeito certo de falar, a relação vai mudar. Não tenha dúvida disso. Jane, então também, eu me lembro que num dos meus treinamentos, enquanto eu falava sobre isso, ela falou assim, então quer dizer que eu vou ter que aceitar tudo de agora em diante. Não é que você tem que aceitar tudo. Claro que não, tá? Reconexão não significa você tolerar desrespeito, tá? Aqui a minha proposta é você mudar a dinâmica emocional da relação com o jeito que você fala, escolhendo o momento certo, a hora certa de falar, ok? Bom, pessoal, vamos então para o nosso pequeno passo.
Pessoal do TikTok que está me assistindo aqui pela primeira vez, sempre eu trago um pequeno passo para que vocês possam aplicar durante a semana, tá? Relacionado a tudo que nós estamos falando aqui, eu sempre trago algo que você possa, de fato, levar para a sua vida, aplicar no seu relacionamento. Porque não adianta você ficar aqui só me ouvindo, às vezes você vai até gostar do que eu falei, vai fazer sentido para você. Mas se você não levar isso aqui para a prática, se você não viver essa experiência, não vai adiantar nada, não vai ter resultados. E o que eu quero aqui é que vocês tenham resultados, porque todo esse conhecimento que eu trago, toda essa preparação que eu tenho para essas lives, eu quero sim que ela gere pequenas transformações na vida de vocês, tá? Todas essas lives estão sendo uma preparação para o nosso evento, que vai acontecer no dia 12 de março. Na próxima semana, na próxima semana, já acredito que seja na próxima semana, então vocês já preparem, já deixe reservado esse momento. É uma preparação de consciência para que no dia 12, aí sim você receba todas as ferramentas para que você possa, de fato, gerar uma grande transformação na sua vida, tá? Então, pequeno passo de hoje. Ele chama intervalo de 20 minutos, tá? Da próxima vez que algo te incomodar, você não vai começar a conversa imediatamente. Eu sei que para aquelas pessoas que são muito emocionais, que são muito intensas, esse exercício, inicialmente, ele pode parecer mais desafiador, tá, gente? Eu me lembro que quando eu comecei a aplicar isso, porque, gente, vou repetir, tudo que eu trago aqui para vocês, eu aplico na minha vida, tá? E eu me lembro que quando eu comecei a aplicar essas técnicas, esses exercícios, para mim foi um pouco desafiador, porque eu também tenho essa coisa da intensidade, sabe aquele negócio de sentiu e o negócio já vem, já sobe, chega a esquentar a orelha. Eu sou um pouco desse jeito. Então, os mais emocionais aqui, talvez vai sentir um pouco de dificuldade no início, mas olha, eu vou falar para vocês o que eu repito sempre. Tudo isso aqui é treinável, tá? E quando você começa a perceber os resultados que isso traz, os benefícios, você percebe que vale a pena você fazer isso sim, vale a pena você se treinar. Então, esse exercício de intervalo de 20 minutos, da próxima vez que algo te acionar, de algo que acontecer que você não gostou, você vai respirar fundo, você não vai conversar na hora. Você vai fazer 3 coisas. Você vai esperar pelo menos 20 minutos, principalmente se você tiver que ter uma conversa muito importante. Quanto maior a importância dessa conversa, quanto mais o negócio for denso, mais você vai ter que estar preparada para essa conversa. Então não vai no calor da emoção. E aí, nesse tempo aí que você tá respirando, tá? Você vai se perguntar para você mesma: qual é exatamente o ponto que eu quero resolver nessa conversa? E você vai escolher um ponto para você resolver. Não vai trazer outros problemas da semana passada, do mês passado, das férias passadas, não. É uma coisa por vez, tá? Então, escolhe qual é o assunto que você quer conversar. E olha, começa a conversa já falando isso, sabe? Eu gostaria de conversar com você sobre algo que é importante para mim. Percebe que você não chega acusando, você está falando de você, algo que é importante para mim. Pode ser agora ou você prefere em outro momento? Se ele quiser que seja em outro momento, respeita. Mas desde que fique já pelo menos pré-agendado o momento. Vai ser amanhã, vai ser no final de semana, tá? Porque também você não pode exigir qual é a hora dele. Mas você vai ser tranquila e firme, tá? Então você comunica que você quer conversar sobre algo importante para você, porque você não sabe se é importante para ele,
tá? Mas é importante para você e aí vocês vão escolher um momento que é mais adequado dessa conversa, tá? Então, olha só aqui você está ajustando 3 coisas aqui, tá? Primeiro, você diminui a intensidade emocional porque você não está no calor da emoção. Você vai reduzir as defesas dele, tá? E você cria abertura para um diálogo, tá? E esse é o momento mais importante, tá? É criar um espaço para que essa conversa possa acontecer de uma maneira em que vocês dois não estejam tomados pela emoção. Porque quantas vezes, vocês que estão aqui comigo assistindo essa live, quantas vezes você começou uma conversa e no final, além de você não conseguir resolver o problema que você queria, a situação ainda ficou pior do que antes. Então, não vale a pena? Não vale a pena, então, você tentar fazer de uma maneira diferente? Não vale a pena você se preparar emocionalmente antes de ter essa conversa? Então, esse é o primeiro passo, o pequeno passo que eu estou trazendo para vocês hoje, tá? E por favor, gente, apliquem aí durante a semana. Se você tiver algo aí que está precisando de conversar, precisando ajustar, já aproveita já para você aplicar essas técnicas aí durante a semana, tá? E me contem, gente, se tem uma coisa que eu gosto é de saber como que está sendo o processo de evolução e de crescimento de vocês, tá? É isso que dá sentido para o meu trabalho, é isso que me motiva, que faz com que eu prepare essas lives, que traga ferramentas e ao mesmo tempo que eu entrego, eu também aprendo junto com vocês, tá? Então depois vai lá no direct, me conta como é que está sendo a experiência de vocês ao aplicar essas técnicas, tá? E olha, amanhã eu estarei aqui novamente, nesse mesmo horário, dentro dessa nossa maratona de aquecimento aí. E o tema da nossa live de amanhã é: meu casamento esfriou. E agora? O que é que eu faço? Então essa vai ser a nossa abordagem de amanhã, tá? Então, olha só, pessoal, já finalizando essa live, eu quero reforçar. Se você, essas experiências que eu trouxe aqui, se faz sentido para você, se você está vivenciando isso, de não conseguir ter uma conversa saudável, de conseguir tudo que você começa, toda vez que você tenta abrir um diálogo, vira briga, eu já quero adiantar para você. Isso não significa falta de amor, não significa falta de interesse, não significa falta de sentimento, tá? Isso pode ser apenas o padrão da forma de vocês comunicarem que está errado, porque ninguém nunca falou para você a forma correta, o jeito que você precisa ir para uma conversa. Tá? Então, não fique com isso na sua cabeça, porque eu sei que essa é uma sensação que gera muito sofrimento. De repente, a gente não se sente mais amada, a gente acha que não tem mais jeito, que o casamento acabou. Não! Às vezes, ao mudar a forma de comunicar, o momento, a postura, você já muda o ambiente e essa reconexão, ela pode sim ser reconstruída, tá? Para finalizar, conversa saudável não começa com frase certa, ela começa com o estado emocional certo. Então deixa essa frase aqui para vocês para finalizar. Já quero agradecer todos vocês que estiveram aqui comigo nessa live. Hoje, como eu tô com 2 telas, pessoal, eu não consegui nem fazer os agradecimentos pessoais aqui, mas olha, sintam-se todos aí abraçados, muito obrigada por esse tempo que vocês estiveram aqui comigo. E amanhã, às 8h08, pontualmente, eu estarei aqui e quero contar com a presença de todos vocês. E mais, tá? Convide alguém para vir assistir essa live. Cada um de vocês que está aqui, se você convidar mais 2 pessoas, a gente já vai ter o dobro de pessoas aqui nessa live, tá? Então, olha só, já convida, fala sobre o tema que a gente vai falar amanhã e eu espero vocês aqui. Beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã.